Meu carro está bem ali. A pressão da comunidade internacional está maior a cada dia. E Pinochet sabe disso. Estou preocupado com a reação dele. O assassinato de Letelier, que também tirou a vida de Ronnie Carpen Moffett, uma jovem americana de 26 anos, foi o primeiro ato de terrorismo internacional na capital dos Estados Unidos da América, antes do ataque de 11 de setembro da Al-Qaeda. Quem ia para o exílio e já estava vivendo aquela onda da ditadura dos anos 70, principalmente no Cone Sul, sabia que era muito perigoso. Mas nunca se pensou que isso se estenderia ao hemisfério norte para os Estados Unidos. Um governo latino-americano mandar uma equipe terrorista internacional para Washington era realmente uma coisa fora do comum. Com o tempo, as investigações conduzidas sobre esse caso e outros permitiram revelar o que representava a Operação Condor no Cone Sul da América. Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética dividem o mundo em comunismo e capitalismo. O restante dos países periféricos, dentro desse contexto maior da bipolaridade geopolítica, restavam a eles o quê? Barganha para ir qual dos lados se perfilhar. O governo dos Estados Unidos ficou chocado. Era uma percepção exagerada da força da União Soviética. Eles, obviamente, ajudaram Cuba em 1959, após a Revolução, mas não estavam presentes no restante da América Latina. Os Estados Unidos sempre tiveram um interesse grande pela América Latina, mesmo antes da Guerra Fria. Sempre foi considerada sua área de influência. O pessoal espalha depois a conversa de que a guerrilha foi para reagir aos governos militares. Exatamente ao contrário. Os governos militares surgiram em reação contra o perigo das guerrilhas que estava se espalhando por todo quanto é lugar. Para o jornalista brasileiro Olavo de Carvalho, o apoio aos movimentos sociais era uma das armas usadas pelos comunistas na guerra pelo continente. Em 62, Cuba já havia plantado guerrilha dentro do território brasileiro. Surgiram em todo o país praticamente organizações que propunham a luta revolucionária através de uso de armas para construir uma sociedade diferente. O presidente Kennedy, depois da Revolução Cubana, perguntou: o que estão fazendo? O que vocês estão fazendo na América Latina? E a partir dessa pergunta, começa a nascer a Escola das Américas, que passa a ser chamada por esse nome. Criada originalmente em 1946 em Forte Amador, no Panamá, com o nome de Centro de Treinamento Latino-Americano, a Escola das Américas se transformou em um dos principais instrumentos da influência dos Estados Unidos na região. Ela começa a introduzir uma política muito mais militar, muito mais estratégica, muito mais refinada, e se cria a doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional se dizia contra a insurgência, mas, essencialmente, todos os militares eram incentivados a vigiar suas sociedades. Se um sacerdote tinha ideias progressistas, comunista. Se um sindicalista tinha alguma ideia de justiça social ou de direitos humanos,
Ele é comunista também. Esse era o outro lado da doutrina de segurança nacional. Os civis não eram considerados confiáveis. Os militares começaram a achar que eram os únicos que podiam garantir a segurança nacional. Em março de 1964, o presidente brasileiro João Goulart é deposto em um golpe de Estado. O golpe militar de 64, ele traz no seu bojo a doutrina de segurança nacional. E depois vai se expandindo por toda a região. Muita gente achava que os Estados Unidos eram os únicos com poder imperialista no hemisfério ocidental. Mas o Brasil era um império e, até certo ponto, também tinha poder imperialista. O regime militar brasileiro apoiava os regimes de direita ao seu redor e se opunha em segredo ou abertamente a qualquer governo progressista que pudesse chegar ao poder em países como Uruguai, Bolívia e Chile. Em 64, logo após o golpe, uma quantidade enorme de brasileiros vão buscar refúgio no Uruguai. Acho que as pessoas que se exilaram no Uruguai, produto do golpe no Brasil, de alguma forma tiveram contato com as organizações de esquerda. Inclusive, houve algum roubo de armas que tinham como destino o Brasil. O agente da CIA em Montevidéu, Philip Age, registra no seu livro que em determinado momento eram tantos os brasileiros que a CIA não estava dando conta de monitorá-los a todos. E pede reforço para a estação da CIA no Rio de Janeiro, que responde informando que irão mais 2 agentes da CIA. Um com status de embaixador, Pio Correia, e outro comandante militar. A Embaixada Brasileira em Montevidéu coloca em ação um experimento que muitos consideram o embrião da Operação Condor. O Manuel Pio Correia sempre foi um homem de confiança do regime. Ele sempre teve uma formação ligada, associada ao serviço de informação de inteligência brasileiro. Estando no Uruguai, se dedicou perfeitamente a essa atividade. Conseguiu, aos poucos, criar uma malha de informantes que incluíam policiais, juízes. Em 2007, o jornalista Cláudio Dantas Sequeira descobriu documentos que revelam a criação de um órgão ultra-secreto de inteligência, criado dentro do corpo diplomático brasileiro, chamado CIEX, Centro de Informações do Exterior. O CIEX foi a primeira agência de informação criada sob o guarda-chuva do SNI, do Serviço Nacional de Informação. O Pio Correia, ele era tão autônomo, tão independente, que ele simplesmente usou a experiência do Uruguai para criar um serviço de inteligência que fosse muito além do Uruguai, que fosse para o resto do continente e para outros continentes também. Onde houvessem exilados políticos brasileiros, você deveria ter algum tipo de monitoramento. Pio Correia criou este clandestino aparelho e que resultou, por exemplo, na desaparição de vários brasileiros. E, ao mesmo tempo, colaborou com repressões da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai. O guerrilheiro brasileiro Edmur Péricles Camargo, conhecido como Gauchão, vivia exilado no Chile. Bom dia. Bom dia. Coloque o cinto, por favor. Senhor
Edmur Pérez Camargo? Mas num voo entre Santiago Sim. e Montevidéu, Senhor, com venha escala com a em gente, Buenos por favor. Aires, a polícia argentina deteve Edmur dentro do avião. Senhor, por favor, nos acompanhe. Não vai demorar muito. Não. Venha. Não! Às 3 horas da manhã, baixa um avião da FAB no aeroporto de Ezeiza, onde Edmur é colocado. Às 6 horas da manhã, este avião decola rumo ao Galeão. Edmur é desaparecido até os dias de hoje. O Brasil teve um papel muito importante ajudando a formar, junto com os Estados Unidos, o núcleo de Operação Condor. No início dos anos 70, o combate à ameaça marxista não respeitava mais fronteiras. Logo, todos os países do Cone Sul fariam parte da rede. Em 1971, o general Hugo Banzer toma o poder na Bolívia. Em 1973, no Uruguai, o presidente civil Juan Maria Bordaberry, com o apoio das Forças Armadas, fecha o Senado e o Congresso Nacional. O Brasil interveio secretamente para garantir os governos militares de tomarem o poder na Bolívia e Uruguai e ajudou os Estados Unidos no enfraquecimento da eleição e governo de Salvador Allende, o primeiro socialista eleito democraticamente na América Latina e inclusive no mundo entre 1970 e 1973. Durante o governo do presidente Salvador Allende, o país viveu uma fase de grande polarização. As Forças Armadas, durante essa época, eu diria que eram como uma incógnita para a grande parte da população, da opinião pública. O Chile vive um período de muitas greves e protestos. O comandante em chefe do exército, general Carlos Prats, renuncia a seu cargo e é sucedido pelo general Augusto Pinochet. A saída do general Prats e a nomeação por parte de Allende de Augusto Pinochet como comandante em chefe do exército, que foi recomendado pelo general Carlos Prats ao sair, era também uma prova de que a autoridade máxima do exército estava, de certa forma, ligada ao governo do presidente Allende. E essa era a percepção geral. Enquanto o futuro do Chile entrava em sua fase decisiva, na Venezuela, os militares reunidos na 10ª Conferência dos Exércitos Americanos ouvem do representante brasileiro sobre a necessidade de cooperação entre as ditaduras da América do Sul para o combate à subversão. Muito obrigado. O inimigo é indefinido. Ele adapta-se a qualquer ambiente e usa de qualquer recurso, tanto lícito quanto ilícito, para atingir os seus objetivos. Inimigo este que para o Brasil continua sendo... Uma semana após essa reunião, o Chile também entraria para o Clube das Ditaduras. Pelo comunismo internacional. De setembro de 1973. O Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, é bombardeado e invadido pelas tropas do general Augusto Pinochet. Salvador Allende é encontrado morto no interior do palácio. O golpe militar foi muito violento em vários aspectos. Em primeiro lugar, os chilenos estavam convencidos de que não podia haver um golpe no Chile, porque na história política do país, isso não era registrado já há muito tempo. O Chile era uma democracia muito sólida. Na verdade, só aconteceu esse golpe
pela união de forças oligárquicas, pela pressão de metade da população e ainda pela intervenção de outros países. No dia do golpe, 11 de setembro de 73, a embaixada brasileira estava com todas as luzes acesas. E no seu interior, com uma taça de champanhe, o nosso embaixador saudava, dizendo: ganhamos. O terror toma conta de todo o país. Milhares de pessoas são detidas e submetidas a interrogatórios. A repressão transforma o Estádio Nacional num imenso centro de detenção. A estimativa é que nos primeiros meses do golpe, 18 mil pessoas de diversas nacionalidades ficaram presas ali. No Estádio Nacional havia tantos presos chilenos quanto estrangeiros. O Chile tinha recebido muita gente de países vizinhos durante o governo do presidente Allende. Principalmente do Brasil, mas também da Bolívia, do Uruguai, da Argentina e de alguns outros países. Naquele momento, no Chile, estavam mais de 5 mil brasileiros exilados. Quer dizer, havia uma presença de exilados brasileiros muito forte. Após o golpe no Chile, o Brasil ajudou Pinochet a se estabilizar e consolidar seu mandato, proporcionando ajuda econômica e treinamento militar secreto para o regime de Pinochet. Sabe-se que o nosso SNI foi quem colaborou fortemente na criação da polícia secreta chilena, a DINA. DINA, Dirección de Inteligência Nacional. Controlada pelo temido coronel Manuel Contreras, a DINA se transforma numa eficiente máquina de repressão. Todos os países do Cone Sul tinham sua própria história. Só que o interessante é saber por que ocorreram tantos golpes militares ao mesmo tempo, no começo e na metade dos anos 70. Isso foi claramente um resultado dos esforços do Brasil em se associar e se cercar de outros regimes militares. E certamente dos esforços do governo militar chileno após tomar o poder em 1973 para apoiar a direita argentina e as forças militares para a tomada do poder lá. Nos meses seguintes, a operação estabeleceu novos parâmetros no combate àqueles que considerava seus inimigos. A Argentina, governada por Isabel Perón, é a última democracia que resta no Cone Sul. Mas nos bastidores, a operação repressiva que unia toda a região já estava instaurada. Devemos ter nas embaixadas um oficial membro das Forças Armadas ou da polícia, cuja função principal será garantir a coordenação com a polícia ou com o representante de segurança de cada país. O subchefe da polícia, Alberto Vilar, conhecido como fundador da maior organização de direita do país, a Aliança Anticomunista Argentina, ou AAA, se reúne em Buenos Aires com os chefes das polícias do Chile, Uruguai e Bolívia. Nessa reunião, eles decidiram operar coletivamente com as diferentes organizações policiais, basicamente para perseguir pessoas que se encontravam exiladas e, de fato, existem casos que realmente começaram em 1973. Mas foi em 74 que a Operação Condor começou a tomar forma. E, apesar de não possuir formalmente um nome, já era possível ver esse tipo de operação em conjunto entre os países para sequestrar e torturar as pessoas e então mandá-las de volta ao país de origem. Esses foram os passos que ajudaram a criar a Operação Condor, que construíram os laços entre as instituições militares e as instituições da polícia secreta, e que colaboraram com a repressão violenta que conhecemos hoje como Operação Condor.
Aquele é o carro do Prats. O general chileno Carlos Prats, ex-comandante das Forças Armadas durante o governo de Salvador Allende, chega em casa. O general Carlos Prates era um general muito respeitado por outros militares. Ele vivia exilado com sua esposa na Argentina e falava abertamente sobre o fato de Augusto Pinochet ter usurpado o poder, decidido que seria o ditador do Chile e que os militares permaneceriam no poder. Em 1974, se havia uma pessoa que pudesse desafiar com credibilidade o poder ditatorial de Pinochet dentro do próprio exército, essa pessoa era o Carlos Prates. E por essa razão ele tinha que morrer. Quando ele entrar na garagem, aperte o botão. Vai, rápido, vai. Anda logo. Daqui que eu aperto. A morte dele e de Dona Sofia Cuthbert foi horrível. Todos podem imaginar o impacto de uma bomba de alto poder colocada diretamente no local em que a Dona Sofia estava sentada e bem perto do general Prats, que estava voltando ao carro para entrar na garagem do prédio em que morava. Podemos determinar com certeza que foi planejado, comandado e executado por agentes da Direção da Inteligência Nacional, ou DINA, a polícia secreta de Augusto Pinochet durante a ditadura militar. O executor material, quem colocou a bomba embaixo do carro, foi Michael Townley, um cidadão norte-americano que participou das atividades da DINA como agente civil. O atentado ao general Carlos Prats foi a primeira ação da DINA com participação direta do norte-americano residente no Chile, Michael Townley. Ele se tornaria, com o passar dos anos, um dos principais operadores da Operação Condor. Michael Townley era cidadão americano, um neofascista, filho de um executivo da Ford Motors, que tinha se mudado para o Chile quando Townley era jovem. Townley cresceu, se tornou especialista em eletrônica e se uniu ao grupo neofascista Pátria e Liberdade, com o intuito de desestabilizar a eleição de Salvador Allende em 1970. De acordo com registros que vieram a público, ele ofereceu seus serviços para a CIA e era relacionado com a embaixada norte-americana. Além de Townley, o assassinato do general Prats expõe as atividades de um dos principais agentes da DINA na Argentina. Townley trabalhou com Arancibia Clavel, que era outro chileno. Ele foi muito próximo da milícia, que era um grupo de direita do qual faziam parte os terroristas vinculados à AAA, que era a Aliança Anticomunista Argentina. Recrutados dentro da extrema-direita chilena, Michael Townley e Arancibia Clavel são peças importantes na rede de contatos que a DINA estabelece com grupos de extrema-direita na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. A DINA tinha contatos com fascistas europeus de organizações como a Nova Ordem. Stefano Delle Chiaie também foi para Santiago para tentar estreitar relações com a DINA. Alguns grupos neofascistas se estabeleceram em países como Bolívia e Argentina. Eles colaboravam com regimes militares desses lugares. Havia ex-nazistas que ajudaram o regime de Pinochet e o regime argentino. Além disso, a polícia secreta do Chile se aproveitou dos talentos de exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA no início dos anos 1960 e que depois acharam que a agência não era suficientemente anticomunista e estavam em Santiago do Chile para tornar Pinochet o novo defensor da violência anticastrista. Com uma estrutura de colaboradores distribuídos pelo mundo, os serviços de inteligência do Chile se preparam para ações cada vez mais ousadas.
Para combater a internacionalização da repressão na América do Sul, os principais grupos armados de esquerda do continente tentam se unir para entrar em combate. E um dos principais articuladores desta ideia é o revolucionário argentino Roberto Santuccio. A inspiração política do meu irmão, Roberto Santuccio, e da Frente Revolucionária Indo-Americana Popular era levar adiante uma revolução latino-americana. O PRT tinha contato com os Tupamaros, assim como com o MIR, do Chile, e o POR, da Bolívia. Da união desses grupos nasce a JCR, Junta de Coordenação Revolucionária. A JCR foi uma coalizão de forças militares e políticas de esquerda do Cone Sul. Eles tinham escritórios na Europa e isso se tornou um motivo de preocupação, principalmente para o chefe da polícia secreta chilena, Manuel Contreras. Para ele, se a esquerda ia se unir para se opor aos regimes militares do Cone Sul, então os serviços secretos das polícias desses mesmos países deveriam se unir e colaborar em uma operação secreta, obscura e sinistra para eliminar a JCR e todos os seus apoiadores. Em 1975, o meu irmão Amilcar, o mais velho dos irmãos, foi enviado pela luta de coordenação revolucionária para percorrer diversos países latino-americanos. Amilcar Santuccio viaja ao lado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, um dos líderes do movimento da esquerda revolucionária do Chile e articulador da JCR. Olha, aqui. Venham comigo. Estão detidos. Por quê? Andem. Por quê? Qual é a acusação? Anda! Vamos! Calma, já vou. Você também. Eles chegaram ao Paraguai e lá haveria uma operação de contato com alguma força local que ia dar apoio logístico. Mas, por causa desses contatos, eles acabaram presos. Foi uma operação conjunta que envolveu argentinos, paraguaios, a embaixada norte-americana na Argentina e, inclusive, há documentos confidenciais indicando que um oficial americano informou aos chilenos sobre a captura de Fuentes Alarcón. E também falava sobre seguir 3 pessoas nos Estados Unidos que haviam sido mencionadas por ele, que estavam em sua agenda de telefone ou coisa do tipo. Isso é muito interessante, porque mostra que os Estados Unidos estavam participando da Operação Condor e que havia agentes que foram aos Estados Unidos para perseguir pessoas. Fuentes Alarcón é entregue para a inteligência chilena e mandado para a Vila Grimaldi, um dos mais temidos centros de detenção clandestina de Santiago. Ele foi mantido em uma espécie de caixa pequena na Vila Grimaldi. Foi lá que ele desapareceu, por isso achamos que ali foi o local de sua execução. Após ter sido preso no Paraguai, Amilcar Santuccio foi dado como desaparecido. Mas um golpe de sorte salvou sua vida. Outro preso político detido em Assunção na mesma época, o professor paraguaio Martim Almada, se lembra do período de Santuccio. Aquilo era chamado de Sepulcro dos Vivos. Foi onde o Comitê Central do Partido Comunista Paraguaio ficou preso. 10 anos, 15 anos, 20 anos. E ao lado, na cela vizinha, havia um argentino, Amilcar Latino Santuccio. Ali, Santuccio se identificou para um médico suíço da Cruz Vermelha, que exigiu que as autoridades paraguaias o declarassem como prisioneiro. Praticamente salvou a vida dele porque estava desaparecido. Não era declarado como preso.
O professor Martim Almada foi detido pela polícia do general Alfredo Stroessner imediatamente após retornar de um período de estudos na Argentina. Eu fui levado a um tribunal militar integrado por adidos militares da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai e militares paraguaios. Eu reconheci cada um pelo sotaque. Aí, lá, eles classificaram meu crime como terrorista intelectual. E por esse motivo, passei 1000 dias na prisão de Stroessner. Com a operação fortemente estabelecida no Cone Sul, agora seus agentes se preparam para ações do outro lado do Oceano Atlântico. A repressão no Cone Sul fecha o cerco contra seus inimigos, não só no continente, como também do outro lado do Atlântico. O democrata cristão chileno Bernardo Leighton é um dos opositores mais ativos contra o regime do ditador Augusto Pinochet. Os tiros são disparados por assassinos contratados pelo norte-americano Michael Townley. Ele e a esposa foram atacados na rua, baleados e dados como mortos. Entretanto, sobreviveram com sequelas muito graves. Então, esse foi um caso de assassinato mal sucedido da Operação Condor, mas serviu para silenciar quem criticava abertamente o regime de Pinochet. O atentado em Roma é a prova de que as garras da repressão estavam preparadas para atingir qualquer um, em qualquer parte do mundo. Os chefes dos serviços de inteligência da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai se reúnem na sede da Academia de Guerra em Santiago, do Chile. Enfrentamos uma guerra psicopolítica com a esquerda internacional. O anfitrião e figura central do encontro é o comandante da DINA, Manuel Contreras. Acreditamos que temos que contar em âmbito internacional, não só com um comando. No verão de 1975, Manuel Contreras, o chefe da Polícia Secreta chilena, percorreu a América Latina e veio aos Estados Unidos para se encontrar com um subdiretor da CIA, Vernon Walters. E então convidou os paraguaios, uruguaios e argentinos para a primeira conferência regional de agentes de inteligência do Cone Sul. Nossa proposta é montar um banco de dados único com antecedentes das pessoas, organizações e outras atividades conectadas direta ou indiretamente com a subversão. O Brasil participou da reunião em Santiago do Chile que formalizou a Operação Condor, que já era praticada, mas de maneira bastante informal. Eu acho importante frisar que isso não surgiu do nada na cabeça do Contreras. Era algo que já vinha acontecendo. O que ele propôs foi formalizar, institucionalizar e modernizar o sistema. O encontro oficializa o Acordo de Cooperação Internacional, conhecido como Operação Condor. Temos um documento que demonstra indícios de que a CIA e o Departamento de Defesa ofereceram um tipo de centro de comunicação para Condor. Numa operação como essa, se exige que tenhamos canais de comunicação muito bem estabelecidos. Como é que vamos fazer isso, coronel? Precisamos de um sistema de comunicação moderno e ágil que permita cumprir com as... Mas também temos documentos que mostram que o Brasil forneceu o sistema de comunicação que foi chamado de Condortel. Para que os países se comunicassem secretamente e trocassem mensagens codificadas entre si. Moderno e ágil, que permita cumprir
com as premissas de rapidez e oportunidade na entrega de informação. Além disso, eu acho que devemos estabelecer um arquivo centralizado de suspeitos. Algo como a Interpol tem em Paris. O Condortel, que também foi criado nesta reunião de Santiago, o Condortel necessitava, sim, de um bom sistema de informações. Estamos falando de 1975. As condições técnicas das informações na nossa região eram precárias. Quem estava mais avançado era o Brasil. E o Exército Brasileiro havia renovado o seu sistema de rádio. Ele estava muito bem equipado. Equipado basicamente de aparelhos de rádio e telex, o sistema Condortel agiliza a comunicação entre os países membros da operação. O Chile era o Condor 1. A Argentina era Condor 2, o Uruguai era Condor 3 e em algum momento o Brasil se tornou o Condor 5 ou Condor 6. O último país que se uniu à Operação Condor foi o Peru, no início de 1978. Provavelmente a maior prova do apoio dos Estados Unidos tenha sido um documento que eu descobri, um relatório escrito em 1978, falando sobre o sistema de comunicação interamericano dos Estados Unidos no Canal do Panamá, que era basicamente uma rede de comunicação interamericana que permitia aos Estados Unidos se comunicar com todos os militares de uma forma segura e então isso foi aplicado na Operação Condor. Foi um prazer. Até logo. Bom, senhores, só para finalizar, eu quero fazer uma sugestão e, ao mesmo tempo, uma homenagem. Eu quero propor que chamemos essa operação pelo nome símbolo nacional deste país. Coronel, minha proposta é Condor. Com equipamentos mais sofisticados e autonomia para atuar, a Operação Condor ganha força ainda maior com o golpe militar na Argentina. Em março de 1976, um golpe na Argentina completa o cenário dos regimes militares no Cone Sul. Com o apoio da rede de informação da Operação Condor oficialmente instalada, tem início uma das ditaduras mais violentas da história da América Latina, sob o comando do general Jorge Rafael Videla. Em 76, a AAA praticamente se incorporou à ditadura. E eles tinham um banco de informação que foi reunido durante todas as últimas ditaduras. Então começou a repressão e eles tinham listas de pessoas dos movimentos, dos partidos e das universidades. Para a jornalista Stella Caloni, autora de vários livros sobre a Operação Condor, a Argentina se transformou em uma armadilha terrível para os exilados de outros países do Cone Sul. O maior número de estrangeiros desaparecidos aqui até agora é de uruguaios. Mas aquilo virou uma armadilha para os brasileiros e também para todos os exilados que estavam no país. Os uruguaios não eram só perseguidos dentro das diretrizes da Operação Condor. As diretrizes eram precisas, eram personalidades muito importantes, líderes. Havia 3 níveis na Condor. Isso foi registrado e vem dos documentos que se tornaram públicos. O primeiro nível era a coordenação de inteligência. Devemos ter em cada embaixada um oficial membro das Forças Armadas ou da polícia. O segundo nível eram as operações de colaboração. Em outras palavras, as operações conjuntas para perseguir as pessoas. Vamos, calma, já vou. Você também. Com todos os países do Cone Sul vivendo sob regimes militares, os membros da Operação Condor colocam em prática sua fase mais ousada. O terceiro nível era a capacidade de assassinar líderes políticos. No final de 1975, e depois de uma série de ações já conjuntas, como o assassinato do general Carlos Prates e da esposa dele, isso vai marcar uma primeira ação conjunta
dos militares chilenos com a AAA argentina e com certos órgãos de segurança do país. Para executar as ações da terceira etapa da operação, os países membros formam grupos conhecidos como Hunter Killer Teams. São vocês! Paradinho aí! Que isso? Ficaram loucos? Os Hunter Killer Teams eram grupos com cerca de 10 ou 15 homens que tinham tarefas diferentes, mas que principalmente era perseguir suspeitos. Eles vigiavam as pessoas, localizavam, identificavam e então sequestravam ou assassinavam, dependendo do caso. Ou seja, em suma, os Hunter Killer Teams poderiam ser classificados como esquadrões da morte. Meu carro está bem ali. O assassinato do meu pai foi executado por um braço fora do território, em particular, agregado a outros grupos que operavam além de suas fronteiras. E é a razão de tudo. Quando a CIA comunicou ao escritório de Henry Kissinger, em 1976, que os chilenos, uruguaios e argentinos estavam mandando equipes secretas de assassinos para países como França, Portugal e Itália, e até para os Estados Unidos para assassinar seus opositores, usando franco-atiradores, bombas, garrafas de veneno, etc., Washington ficou com um pé atrás. O que o governo norte-americano não podia imaginar é que sua capital seria o cenário da ação mais ousada dos agentes da Operação Condor. Eu diria até que em nenhum momento se pensou ou se percebeu que um ato de repressão daquele nível, como uma explosão no coração dos Estados Unidos, iria acontecer.